Para de falar sobre o Vasco e a chance de o Cruz Maltino realizar uma troca. Rodrigo Villagra, volante de 22 anos de idade que pertence ao Tajeres e interessa ao Cruz Maltino. Diante da dificuldade em encontrar um volante, o Vasco se estabeleceu ou focou suas energias nesse atleta. Já foi aprovado inclusive pelo Ramon Dias. Só para lembrar, o Esforza acabou não havendo acordo, o Cuellar também não foi contratado. Então o novo alvo é esse menino, que também é pretendido pelo Monterrey e pelo River Plate. Para tentar vencer essa concorrência, o Vasco pode utilizar Luca Orellano, atacante argentino que tem feito bom campeonato carioca. Ele já decidiu, não quer mais ficar no Brasil. Foi por isso que ele não viajou com o restante do time para a pré-temporada no Uruguai. E enquanto não é negociado, vai jogando bem no campeonato carioca. O Vasco tentou convencê-lo a ficar, não rolou. E o Orellano está sendo oferecido ao Tajeres numa compensação para que o Rodrigo Villagra possa ser contratado. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Combinado? Não, o Pablo Verratti não foi relacionado. A notícia é que ele desperta o interesse em vários clubes, inclusive o Verratti teria aí uma proposta do Cerro Porteño e uma outra do Grêmio Porto Alegrense. São clubes interessados neste jogador. O que a gente obteve de informação aqui em São Januário, que o Verratti quer continuar no Rio, a família se adaptou, porém ele quer um aumento salarial maior, né? Um aumento bacana para continuar por aqui. Ele foi muito importante na reta final do campeonato, ajudou com partidas decisivas, com gols importantes e fez com que o Vasco permanecesse na Série A do Brasileirão. Agora ele quer uma recompensa financeira por tudo que fez. Tem 35 anos? Tem 35 anos, mas é um jogador valorizado hoje no mercado. Repito, Cerro Porteño e também o próprio time do Grêmio estariam interessados nele. Também meu amigo Sérgio Buais, lá de Porto Alegre, falou de um interesse no Tiquinho Soares do Botafogo pelo Grêmio, né? O Grêmio que perdeu o Soares, que foi jogar com o Messi lá no futebol norte-americano. Agora, é um negócio interessante que a gente vem recebendo o material de jogo do Vasco da Gama, que é o guia da partida, e consta ainda o Gabriel Peck, né, como jogador do Vasco da Gama, artilheiro geral, 28 gols, e o jogador que mais vezes do atual elenco atuou pelo Vasco, 178 partidas. Mas a notícia é que ele já está vendido para o Los Angeles Galaxy por 53 milhões de reais, parece que a grana é essa aí, e ganhando o Vasco $10 mil por cada gol que ele marcar, o Gabriel Peck lá no time norte-americano, até completar a marca de 50 gols. Então ele só vai sair desse material de jogo quando for oficializada a venda, o que deve ocorrer após o torneio pré-olímpico. Ele e o Marlon Gomes estão lá no torneio pré-olímpico e a notícia do dia também é sobre Marlon Gomes, que estaria vendido, os clubes já trocando documentos, por 12 milhões de euros, né, e com metas para chegar a 16 milhões de euros lá pelo Shakhtar Donetsk, e o valor em reais chegaria a 85 milhões de reais. É o que a gente está recebendo de informações sobre Marlon Gomes, ele que jogou pelo Brasil na vitória de 1-0 contra a Bolívia na abertura do torneio pré-olímpico, jogou como lateral direito e não o Kelvin, que entrou no finalzinho do jogo. Sem perder tempo, vamos trazer a entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, ao lado de Bob Dinamite. É muito legal fazer esse vídeo daqui na sala de imprensa. Se precisar, tem até um extintor de incêndio por aqui. Vasco 2-0 no Madureira, Léo, e também o gol marcado segundo, né? Feito aí pelo Vasco da Gama, garoto Ryan, de 17 anos. Ramon também vai falar sobre ele. Ramon abriu falando sobre a situação dos jogadores do Vasco da Gama, né, nesse momento da competição. Eu creio que a coisa mais importante que está passando é que estamos en un periodo de preparación. Por eso tratamos de administrar bien los esfuerzos de casi todo el plantel. Están progresando rápidamente y con respecto a los refuerzos,
me gustaría a mí personalmente que la necesidad del equipo es de mitad para adelante. Algún atacante más, algún volante más, porque hay muchos compromisos y muchos partidos para jugar. Y necesitamos ahí adelante porque tenemos Paulo y Rayán, que es muy joven, que va creciendo, a medida que va pasando el tiempo va creciendo, pero noto que ahí es la malcanza principal que tenemos. Ramon, Jonatas Santos, canal BTB Esportes, parabéns pela vitória. Gostaria que você avaliasse com mais detalhes, né, a diferença do Vasco do primeiro tempo, que foi nítido, para o segundo tempo, né? Quais são os detalhes, o que você acha que o Vasco evoluiu no decorrer da partida? Sí, bueno, son la estrategia que tenemos para tratar de poner a todos los jugadores bien en este periodo. Y realmente salió por ahí en el primer tiempo, no estuvimos precisos, no tuvimos tantas chances, y después con los cambios sí, el equipo empezó a funcionar, empezamos a crear situaciones, convertimos 2 goles, podíamos haber convertido más, pero todo en un periodo de preparación. La gente, el público, tiene que tener paciencia con el equipo, porque en el primer tiempo pusimos jugadores jóvenes que no habían jugado y que recién se están adaptando a lo que es nuestro juego y nuestra táctica. Necesita tener más paciencia y apoyar todo el partido. Vasco, el equipo necesita el apoyo de la gente. Y después demostramos que vamos mejorando y el equipo mejoró y pudimos ganar muy bien. Estoy contento. Ramon, boa noite. Emerson Rocha, canal Atenção Vascaínos. Ramon, queria que falar sobre 2 jogadores. O primeiro, que entrou no segundo tempo, Dimitri Payet. Como é que você está avaliando a participação desse francês, que já demonstrou fisicamente estar melhor do que no ano passado? E queria que você falasse um pouquinho sobre o argentino Luca Orediano, que não foi relacionado para o jogo. Você conversou com esse jogador? Como é que está a situação desse jogador com você, Ramon? ¿De quién? ¿De Payet, sí? ¿Y el otro? Bueno, con respecto a Payet, estoy muy contento con él. El equipo y el grupo está muy bien. Se está adaptando a Río, a lo que es el grupo. Ha mejorado muchísimo y seguramente este campeonato, en este periodo y en este campeonato va a ser protagonista, como lo está haciendo, como lo fue hoy en el segundo tiempo. Y con respecto a Orellano, hablamos con él, es un jugador que quiere salir, él se quiere ir, entonces por eso el club le está tratando de buscar una sistemación para que pueda ir seguramente en otro club. Me gustan los jugadores que se quieren quedar en Vasco. Él pidió para salir y bueno, seguramente le encontraremos el club le va a encontrar una sistemación para que pueda jugar. Ramon, queria tratar contigo 2 temas. O primeiro, até quando você pretende fazer essa mescla de jovens com jogadores que estavam no Rio, que estavam contigo em Punta del Este, mais quantas rodadas, até se colocar chamada força máxima? E qual é o gostinho de ser líder pela primeira vez com o Vasco da Gama, já na Taça Guanabara? O Vasco hoje é o líder do campeonato. Na segunda pergunta foi qual é a sensação pela primeira vez estar como primeiro colocado. Sí. E a primeira pergunta foi hasta quando querer mezclar os jogadores e quando vai a ideia de arrancar com... No, este es un torneo donde necesitamos que jueguen todos para que se pongan todos en buenas condiciones. Tengo la posibilidad de cambiar, hay jugadores que no jugaron y seguramente el otro partido van a jugar. Estamos manejando el esfuerzo porque jugamos cada 3 días y tenemos que viajar. Entonces administrar bien los esfuerzos es muy importante para nosotros para llegar a clasificar, porque queremos luchar para ganar esta Copa. E a liderança? Qual é a sensação de liderar agora como primeiro, pela primeira vez desde que chegou lá? No, estoy contento, estamos contentos con todo el grupo, con todos los jugadores, porque hay una mentalidad diferente, mentalidad de presión, de intentar de atacar, de crear situaciones. Está el grupo y el equipo está mucho más suelto en el juego,
está entendiendo el juego, cuándo tiene que acelerar, cuándo tiene que hacer tenencia, cuándo se tiene que defender, y eso es el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado. Ahora hay algunos jugadores jóvenes que tienen que crecer todavía, pero estoy muy contento con el grupo. Nos falta algunos refuerzos que espero que en muy poco tiempo van a llegar. Por ahí nos está faltando un poquito más de mitad de cancha para adelante, con algún atacante más, y ya estaríamos un poco al completo, pero estoy contento, muy contento, y vamos a ser protagonistas en el campeonato. Então, o técnico do Vasco da Gama, Ramon Dias, falando sobre a situação, este momento do Vasco, e vai continuar mesclando para a sequência. Marlon Gomes e Gabriel Peck e Orediano pediram para sair. No caso do Gabriel Peck, fazer um bom contrato nos Estados Unidos, Marlon Gomes ganhar um din-din lá, né, no Shakhtar Donetsk, e o Orediano quer voltar para a Argentina. Qual a sua opinião? Analisa aí pra gente. E O rapaziada do Vasco venceu o Madureira e assumiu a liderança do Campeonato Carioca, né? Gols do Léo e gols do Ryan, né? O Vasco venceu o Madureira por 2-0 e assume a liderança do Campeonato Carioca da Taça Guanabara momentaneamente, né? Olha, muito animado com esse início do Vasco, né? E espero que o Vasco venha fazer um bom ano, né? Porque precisa, né, mostrar para o torcedor que o Vasco está forte, né, com muitas mudanças, e o Vasco tem tudo aí para poder se fortalecer cada vez mais, né? O 77 investindo, o Alexandre Matos contratando os jogadores certos, né, buscando contratações certas, jogadores com determinação, honra e coragem de vestir a camisa do Vasco e honrar, né, ele se tornar ídolo da torcida, né, e fazer um Vasco forte cada vez mais. É isso aí, torcedor. Tá aí o Fábio Zaguete, né, que tinha falado que estava aberto a ouvir propostas, e chegou aí agora a proposta do Grêmio querendo um jogador, né? O Cerro Porteño do Uruguai também quer o jogador, né? Aliás, eu acho que ele não sai, né? Mas como ele falou isso aí de estava aberto a ouvir proposta, né? Deixa a gente com o pé atrás, mas tomara que não saia. Mas é isso aí. Se inscreve aí no canal, se tiver notificação, compartilha o vídeo e deixa um comentário aí o que você acha disso aí sobre o Veguete e esse início de temporada do Vasco. Valeu, torcedor. E espero você no próximo vídeo aí com mais notícias do Vasco. Um abraço.